Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui começando mais uma aula sobre teologia bíblica da missão. Estudando um pouco acerca disso, é sempre como nós somos confrontados com a nossa realidade, né? Como a nossa perspectiva da missão de Deus é um pouco equivocada e muito reducionista. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer com mais profundidade as dimensões da revelação da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, do seu grande plano maior e do papel da igreja dentro desse plano. Então, é momento de aprendizados para todos nós. Recapitulando o que a gente falou a semana passada, na aula passada nós demos uma ênfase em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, onde nós nos detemos muito em cima do assunto o mandato cultural do homem como mordomo de toda a criação. E isso foi muito importante, isso é muito importante para todos nós, ter uma perspectiva abrangente desse plano de Deus para a sua igreja. E dentro desse mandato cultural, nós verificamos, né, que Deus está em missão. A missão de Deus é redimir não só o homem, como muitas vezes a gente pensa ao longo da nossa vida cristã, nós somos conduzidos a pensar numa redenção que se reduz ao papel do homem, a redenção do homem do pecado, a vida eterna para o homem, como se o plano de Deus se restringisse somente a isso. Mas nós começamos a ver na aula anterior, de maneira bem enfática, como que o plano de Deus é redimir toda a criação, né? E é interessante que a gente olha que começa a Bíblia com a criação, em Gênesis, e termina com a recriação, em Apocalipse. E isso por si só já deveria nos levar a pensar numa amplitude, numa abrangência muito maior desse plano de Deus do que é somente redimir o homem, somente não que isso seja pouca coisa, mas redimir o homem. Tá aí e redimiria o homem para quê? Para viver no céu, nas nuvens, somando ao grande coral dos anjos. E toda a criação que Deus viu que era bom, que Deus colocou o selo de qualidade divina, é bom, é bom. E viu Deus que tudo que ele fez era bom. E era tão bom que ele resolveu recriar. Ele decidiu recriar. Não, farei de novo. Farei de novo. E a gente, por não entender a abrangência dessa missão, talvez por isso que nós temos um serviço de mordomo tão deficiente. Talvez por isso que nós, ainda que servos de Deus, nós depredamos, poluímos, desmatamos, queimamos, direta ou indiretamente, agredimos ou apoiamos ou nos beneficiamos de quem agride a criação. E o interessante é que os adventistas, que quando nós estudamos religiões comparadas, nós entendemos, né, de se tratar de um movimento sectário, eles são um dos poucos segmentos para eclesiástico, para cristão, melhor dizendo, que enfatizam muito essa mordomia da criação. É muito interessante isso, a mordomia do corpo, a mordomia da criação, do meio ambiente. Eles dão uma ênfase muito grande a isso. Mas, de maneira geral, o movimento evangélico no mundo tem
essa mordomia da criação como em segundo plano. Isso, houve uma mudança dessa perspectiva, é um movimento ainda, podemos até dizer, embrionário, mas que já há uma mudança de perspectiva a partir do evento do Pacto de Lausanne, em 1974, né, um evento que reuniu pensadores da missão do mundo todo nesse grande evento em Lausanne, e lá houve a assinatura de um pacto, né, de evangelização, mas uma evangelização com preocupação integral, da missão integral. E dali começa a brotar essa ideia de uma missão integral como um aspecto teológico distinto. Porque, não nos enganemos, a ideia de uma missão integral, no sentido amplo da missão de Deus, ela sempre houve. Sempre houve. Nós vamos pensar, quando a gente visita o pensamento dos reformadores, isso é muito claro, principalmente no segmento reformado. No século XIX, por exemplo, nós vamos ver o que é chamado o movimento neocalvinista, onde tem o seu maior expoente, o Abraham Kuyper, né, que a gente esteve lendo um artigo que fez menção a ele. Eles começam, há um movimento de amplitude no sentido de redenção cósmica, né? Como nós vemos hoje, por exemplo, dentro da esfera da educação cristã. A educação cristã hoje, né, ela pratica, ela busca os seus ideais a partir de uma ideia de redenção cósmica. Mas durante muito tempo isso foi deixado de lado. Então, seguindo aqui com a nossa revisão, nós vimos que a missão de redimir todas as dimensões da existência, a relação do ser humano para com Deus, a relação do ser humano para com o seu próximo e a relação do ser humano com o ambiente, né? O mandato cultural, as três dimensões do mandato cultural, né? A adoração, né? O mandato de adoração, o mandato social e o mandato cultural, as três dimensões. Já na aula de hoje nós veremos como Deus manifestou a sua intenção de preservar o seu plano de redenção em relação a toda a criação através dos seus servos ao longo da história. A partir da aula de hoje nós vamos estudar esse movimento missionário de Deus, né? Baseado especialmente no livro do Timothy Kelly, que, como eu já disse, do Timothy Kelly, do Timotheus Carrick. Timothy Kelly é um outro autor, esquece, né? Que é a missão do povo de Deus. Essa aqui é a capa antiga dele, que era chamada Missão Integral, né? Chamada Missão Integral. Hoje esse livro é publicado como o Movimento Missionário de Deus. E basicamente, né, toda a nossa disciplina vai lançar mão desse livro, da perspectiva desse livro, né? Agora a gente vai para a parte 3, que é exatamente o capítulo 3 desse livro, né? O capítulo 3 desse livro, que é Julgamento e Misericórdia. Nós vamos começar a ver Gênesis 1, 2, 3, nós temos criação, mandato cultural, queda e promessa da redenção. E a partir agora do capítulo 4, nós vamos ver como o Senhor põe em prática esse plano de redenção. E eu queria aproveitar essa oportunidade para apresentar para vocês um livro. Não sou profundo conhecedor ainda desse livro, mas esse livro é uma grande recomendação do William Van Germenen, que é um livro de teologia bíblica. Mas esse livro aqui, ele particularmente, ele pega o progresso da redenção. É um livro da Edições Vida Nova, né, do braço da Edições Vida Nova, a Shed Publicações.
Esse livro que eu peguei esse aninho aqui, né, ainda está com cheiro de novo e vamos estar debruçando nele aí nos próximos dias, né? O progresso da redenção. Eu gosto, né? E eu fiquei maravilhado quando eu comecei a entender as Escrituras como um livro único que registra a história de Deus, o movimento de Deus, a autorrevelação de Deus. Nessa autorrevelação de Deus, Deus se revelando como soberano e condutor da história e também como ele se relaciona com a sua criação. Você vê que nosso vocabulário vai mudando à medida. Não é como Deus se relaciona com o homem somente. Deus se relaciona com a criação. Tudo que Deus criou, mais uma vez, repetindo, qual era o selo? E viu Deus que tudo que havia feito era bom. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como Deus começou a manifestar, como Deus desenvolveu na história o seu plano de redenção, a sua missão, da qual a igreja é um instrumento.